Quero aqui, Batista Missionária Conquistar. Bom dia, fique à vontade, o espaço é do Senhor. Bom dia, irmão William. Graça e paz para todos. Um bom dia, um excelente dia para todos os que nos ouvem por intermédio do Facebook e da Sertãozinho FM aqui na cidade de Sertãozinho, Paraíba. É uma alegria imensa, né? Mais uma vez estarmos aqui neste programa. E eu tenho certeza que a audiência, não só pelas ondas sonoras da Rádio Sertãozinho FM, como também pelas plataformas das mídias digitais, né? O Facebook, o irmão William é uma potência, é uma arma na mão de Deus contra o pecado, contra as injustiças. É um homem que tem se levantado nesses últimos dias, usando, os seus programas para proclamar a justiça de Deus, para fazer o bem. E isso é muito maravilhoso. Quero louvar a Deus por todos. Agradeço a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Mando um abraço para a missionária Shirlene, minha esposa, os meus filhos Gabriel e Thalita, para os meus pais ali no sítio Serraria, Antônio Marinho de Pontes e Josefa Dácia Freire de Pontes. Meus pais sempre estão também na audiência, sempre escutando a Sertãozinho FM. Quero aqui deixar uma palavra para os vossos corações, para as vossas meditações nesta manhã. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo, disse-lhe: Na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só apenas esses versículos para que nós tenhamos uma breve meditação nesta manhã. Observe, irmão William e demais irmãos que nos assistem, telespectadores, por intermédio do Facebook e das ondas sonoras da Sertãozinho FM. A todos que nos escutam, que nos ouvem, quer seja evangélicos, cristãos católicos, cristãos protestantes, quer seja os espíritas, a todos que nos assistem, até que não tem nenhuma religião, até quem se diz que é ateu, e às vezes assiste o programa e entende o que Deus quer falar aos corações. Amados, foi um diálogo muito tremendo, irmão William, esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, entre Jesus e Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era o próprio Jesus diz, você sendo príncipe, ele era um príncipe dentro da sinagoga, dentre os demais judeus. Era um homem com uma posição, era um homem que tinha uma posição elevada dentro do sinédrio, era um homem que tinha um conhecimento extraordinário, era um doutor da lei. E ele sentiu desejo no seu íntimo de conhecer a Jesus. Uma coisa é você conhecer a Jesus por falar. Eu ouço falar de Jesus. Outros dizem, não, eu tenho Jesus, mas nunca obedeceu o que Jesus lhe pede. Quantos de nós, irmãos, batem no peito e dizem, não, eu já tenho Jesus. Mas qual é o Jesus que você tem que você não obedece? Tem como você ser casado com uma mulher, irmão William, e dizer que é casado com ela, mas simplesmente vive desobedecendo o matrimônio, traindo,
né, fazendo tudo errado, vivendo com outras mulheres fora do casamento. Isso não é relacionamento, isso não é um casamento. Isso para mim é qualquer coisa, menos casamento. Casamento é fidelidade, submissão, sujeição, abnegação. Casamento é amor, companheirismo. E com Cristo Jesus não é diferente. Quando você aceita Jesus como Salvador, você começa a viver um relacionamento de intimidade, de mudanças, de hábitos, de transformação. E Nicodemos teve assim o pensamento, a curiosidade de conhecer quem era aquele jovem rabino. Jesus tinha pouco mais de 30 anos. 30 anos ele se batizou nas águas, João Batista o batizou, e o ministério dele foi 3 anos e 6 meses. E Jesus estava no ápice do seu ministério terreno, né, como homem. João 1,14 vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que me chama muita atenção, irmão William, é que este homem chamado Nicodemos vai ter com Jesus, vai até encontro com Jesus, saber, ter um diálogo, ter um contato, ter algo que viesse mudar ali o pensamento, a visão de Nicodemos. E Nicodemos, ele já entendia que Jesus não era apenas um homem comum, porque quando ele olha para Jesus, ele diz que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. No verso 2, Nicodemos já dá esta declaração. Jesus poderia simplesmente dizer: claro, foi para isso que eu fui enviado, para fazer esses sinais. Mas Jesus deixa esses pontos de lado. Olha a humildade de Jesus. Ele tirou o foco de si e levou o foco para outro nível, um nível mais forte, mais elevado. E o que me chama a atenção, irmão William, é que nesses últimos dias os líderes espirituais, os líderes eclesiásticos, quer seja católico, evangélico, independente do nível eclesiológico, precisamos discernir o ponto exato aqui. Muitos líderes trazem para si a glória, a vanglória, traz para si a exaltação. E quando Nicodemos exalta Jesus, simplesmente Jesus sai de cena e apresenta algo ali para Nicodemos. E você pode ser pastor, ele apresentou o quê? Jesus simplesmente olha para Nicodemos, Jesus não dá ênfase àquela palavra de exaltação, aquela palavra, né, de bajulação. Jesus olha para Nicodemos e diz simplesmente assim, Jesus respondendo a Nicodemos, diz: na verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso é muito profundo, preste atenção, amado ouvinte desta palavra. Preste muito atenção. Aleluias. Jesus disse: se você não nascer de novo. Nicodemos, ele fica perplexo com aquela palavra. Nicodemos disse: como assim? Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura vai tornar no ventre da sua mãe? Jesus não estava dizendo que era necessário Nicodemos entrar no ventre, entrar na barriga da sua mãe novamente para nascer. Jesus estava falando da natureza humana. Preste muita atenção. Jesus estava falando da natureza caída. Jesus estava apontando lá para o Éden. A natureza adâmica, a natureza caída, a natureza que pecou, a natureza que transgrediu, a natureza que errou o alvo, a natureza que simplesmente transgrediu a lei, o mandamento, a ordenança de não comer do fruto da árvore. E Adão foi lá e comeu, Adão pecou. E esta transgressão, estes pecados se perduram até os dias atuais. O Adão que transgride, o Adão que depois que peca se esconde. A Bíblia vai dizer que na viração do dia Deus desce sobre o jardim e começa a procurar Adão, começa a gritar: Adão, cadê você? Deus queria queria conversar, Deus queria dialogar, Deus queria ter unidade, comunhão com Adão, mas simplesmente Adão pecou, Adão transgrediu, Adão se esconde.
E este mal do pecado, da velha criatura, está até hoje, irmão William. Porque quando o homem peca, a primeira coisa que acontece, o homem quer se esconder, o homem fica com vergonha. O homem quer se esconder de Deus, o homem não quer intimidade com Deus. E o que é que acontece? Como assim, pastor, o homem quer se esconder de Deus? Por que ele quer se esconder de Deus? Quando ele peca, ele diz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim. Eu sou pecador mesmo, vou continuar pecando. Eu transgredi, vou continuar transgredindo. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui, se você não nascer de novo. Se você não nascer de novo, o que é que Jesus está falando aqui? Jesus aqui está falando uma palavra no grego chamada metanoia. Você já ouviu falar essa palavra, irmão William? A palavra metanoia é uma palavra grega para mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de visão, transformação de atitudes, renovação de visão, transformação de caráter. É isso que Jesus estava falando. Olha, Nicodemo, se você não transformar a sua forma de viver, nós poderemos entender claramente que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que Paulo está dizendo nesse versículo? E aí? A velha criatura tem que passar, tem que nascer a nova criatura por meio de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, e vos não conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, o vosso pensamento. Aleluia. Então tem que haver, irmão William, amado ouvinte deste programa, é hora de despertar, não é isso? Isso. Precisamos despertar, irmãos. Jesus disse, olha, Nicodemo, se tu não nascer de novo, sabe que Jesus está dizendo, se você não mudar a forma de viver, se você não se converter, se você não aceitar este evangelho, o que é evangelho? Boas novas de salvação, você não vai ver o reino de Deus. Aí no versículo 4, Nicodemos diz, como pode um homem sendo velho? Aí Jesus vai dizer agora algo muito mais profundo do que no versículo 3. Jesus vai dizer no versículo 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. No verso Aleluia. 3, Jesus diz, você, se não nascer de novo, você não pode ver. Mas no versículo 5, Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ah, amado ouvinte, você está pensando que você ir para uma igreja, assistir um culto, assistir uma missa, e se você não mudar, você acha que você vai para o céu? Simplesmente porque não mata, não rouba, não estrupa, simplesmente porque você é uma pessoa boa dentro da sociedade, de coração bom, isso não te garante o reino de Deus. Isso não te garante que você vai para o céu. E ainda as pessoas mal informadas e líderes que pregam erradamente. Diz, não, fulano morreu, Deus vai colocar num bom lugar. Irmãos, isso é antibíblico. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. A água aqui simboliza a palavra que lava o ser humano e traz uma regeneração. Paulo vai dizer isso na epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5. A regeneração da lavagem, lavar, vai lavar, limpar, purificar. A palavra, ela nos purifica. A palavra, ela traz redenção. A palavra traz verdade dentro de nós. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Chega de vivermos uma vida de mentira. Chega de vivermos, amado, uma vida de hipocrisia, onde muitos líderes, quer seja evangélico, quer seja católico, está pregando mentira, está pregando apenas para alisar o ego do ser humano. Nós precisamos da verdade, a palavra é a verdade. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos mudar. A Bíblia vai dizer claramente em Efésios capítulo 4, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que falava blasfema não blasfeme mais. E porque as pessoas continuam do mesmo jeito, Glória a Deus. é necessário nascer da água e do Espírito. A água é palavra e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Aí as pessoas acham que por não fazer nada ruim vai para o céu. Ei, nem todo ser humano é filho de Deus. Pastor, isso aí é mentira, está na Bíblia. Abra a sua Bíblia, quer seja ela tradução João Ferreira de Almeida, ou que seja ela tradução Paulina, que é da Igreja Católica.
Abra ela em João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz claramente ali, irmão William, todos aqueles que o aceitarem, que o receberam, aceitar quem? É Jesus. Deus lhe dará poder para se transformar em filho de Deus. Epa, peraí. Então quer dizer que eu só me transformo filho de Deus quando eu aceito Jesus? Isso mesmo. Quando você passa pela regeneração, pela metanoia, mudança de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de hábito, quando o seu caráter é transformado, aí você começa a receber a nova criatura e se transforma em filho de Deus. Aleluia! Você precisa se transformar. Eu estou falando essa palavra para você, quer seja evangélico, cristão, protestante ou cristão católico, não independente. Você e eu precisamos nascer de verdade. Jesus disse, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não vai entrar no reino de Deus. Ei, você quer ir para o céu ou para o inferno? Deuteronômio vai dizer, eis que coloco 2 caminhos diante de você. Um que conduz para a vida e outro para a morte. Você que vai escolher. Aí você acha que depois que você morre, Deus vai te botar no bom lugar? Negativo. A escolha é sua. Deus te deu livre-arbítrio. Você que vai escolher hoje, aqui enquanto vida. A Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. Não tem mais o que escolher depois que morreu, amado. Já está direto o destino. Então escolha hoje. Aleluia. Procure uma igreja mais próximo da sua casa. Aceite a Jesus como Salvador. Mude a sua rotina. Ou você acha que você vai para o céu da forma que você está vivendo? Ah, pastor, então o senhor acha que eu sou juiz? Eu não sou juiz. Mas eu estou pregando a palavra do sumo juiz, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele está dizendo dentro desta palavra, Jesus estava dizendo para um doutor da lei, para um homem conhecedor da palavra, dos pergaminhos, dos manuscritos, da Torá, do Pentateuco, dos salmos, dos profetas maiores e menores. Ele era conhecedor da lei mosaica. Era um praticante do judaísmo, mas Jesus estava olhando para ele e dizendo, se tu não nascer de novo, se tu não mudar, pastor, eu sou um bom evangélico, eu sou um bom católico, isso não te garante a salvação, não te garante a vida eterna. É necessário você nascer da água e do Espírito, é necessário você aceitar, confessar Jesus como teu Salvador, é necessário você se arrepender dos seus pecados, é necessário você entender que se você não aceitar Cristo Jesus como teu Salvador, toda a tua forma de viver será inútil nesta vida, na vida por vir, melhor dizendo. Mas alguém morreu, era tão bom. Vamos fazer uma missa de 7º dia, vamos acender vela no dia 2 de finado, dia de novembro. Isso é antibíblico, não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Jesus disse, enquanto há dia, vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem. Quando fala de dia, fala de vida, irmão William. Quando fala de noite, fala de morte, sepultura. Então não tem o que fazer depois que morre. Não tem o que fazer. Pastor, então quem morreu não pode vir aqui, não. É só você ler o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 16. Ali vai falar a parábola do Lázaro e do rico. Há um abismo, ninguém pode vir de lá para cá. Ninguém. Não tem o que argumentar, irmão. Não tem purgatório. Essa é uma palavra latina para purgar, ou seja, purificar. Quem vai se purificar depois que morreu, irmão? Você tem que se purificar aqui, enquanto vida. Purificação por intermédio do lavar, do banhar da água, por intermédio do Espírito Santo. A regeneração. Aleluias. Não tem o que fazer depois que morreu. Morreu, segue-se o juízo. Então tira esses pensamentos errôneos, ensinamento mentiroso. A palavra, ela é a verdade de Cristo. Talvez você está aí ouvindo e você não está concordando nada comigo, mas eu falei vários versículos aqui, você pode comparar aí na sua Bíblia. Está tudo aí na sua Bíblia, a mesma palavra. Aleluias. Preste muita atenção, eu não estou aqui agredindo religião nenhuma. Tanto existe coisa errada nos evangélicos, quanto nos espíritas, quanto nos católicos, vai existir coisa errada em todo canto.
Mas Jesus, ele não veio pregar mentira. Jesus veio desmascarar a mentira. Jesus veio desmascarar o erro. Jesus veio mostrar a verdade. Jesus veio mostrar a verdade. Ele é a verdade. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por meio de Jesus nós teremos acesso ao Pai. Jesus, ele é o Salvador. Não tem como você rogar a outro, não tem como você clamar a outro. Jesus vai falar claramente lá ao coração de Paulo, e Paulo transmite para Timóteo, dizendo que só existe um intercessor, irmão William, entre Deus e os homens. E quem é o intercessor? Jesus Cristo. Não existe outro intercessor. Mas eu vou orar pela minha avó que morreu, ela está mais perto de Jesus. Não existe. Isso é antibíblico, isso é heresia, doutrina de homens. Preste muita atenção. Só existe um que tem poder para interceder ao Pai por nós. Se chama Jesus Cristo. Aleluias. E para finalizar, irmãos, que o horário já se foi, é necessário nascermos de novo da água e do Espírito, para que venhamos ter uma vida espiritual por meio de Cristo Jesus. Jesus olhou para Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo. Quero orar pelas suas vidas, orar pelo presbítero José, pela sua família, e pela irmãzinha que pediu, foi? Irmã Joelma. Fiquem todos na paz. Eu creio que Deus tem algo muito maior a fazer na vida